Deus criou um mundo, mas a gente vê um mundo a partir de nós, né? A partir do que tem aqui dentro. E a lição 15, ela traz justamente isso, né? Ela traz a questão da percepção. A frase da lição de hoje é: meus pensamentos são imagens que eu fiz. Meus pensamentos são imagens que eu fiz. Vocês já perceberam que a gente pensa em imagens? Tente olhar teus pensamentos. A gente normalmente a gente pensa em forma de imagem. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa, em ir para algum lugar, é uma sequência de imagens, né, que aparece em forma de pensamento. E essas imagens, né, essa lição vem mostrar para a gente como essa imagem é construída, né? Essas imagens são construídas e fazem parte da gente. Então, é um processo, né, que ocorre ao longo do tempo. A gente já nasce com algum conhecimento, né? Isso faz parte, assim, do nosso conhecimento, que tem o conhecimento que é inato e o conhecimento construído. O conhecimento inato é aquele conhecimento que a gente já nasce com ele. Então, para a gente sobreviver, a gente tem que transmitir, né, os conhecimentos. Por isso que avança, né? O conhecimento avança, não começa sempre do zero. Então a gente aprende e transmite, aprende e transmite. Então a gente já nasce com uma série de conhecimentos que é transmitido pelo próprio DNA, né? Quando a gente nasce do nosso pai e da nossa mãe que se juntam. E daí a gente começa, né, o nosso aprendizado a partir da que a gente é gerado. Desde quando a gente é uma célula, começa a reproduzir, já começa o nosso aprendizado a partir das nossas sensações, a partir do que a gente, das nossas interações com o mundo. Primeiro com o mundo interno, dentro da mãe, depois com o mundo externo. Só que, e tudo isso vai construindo uma base de dados dentro do nosso cérebro. E é essa base de dados que o nosso cérebro utiliza para a gente ver, né? Para a gente pensar, para a gente ter uma percepção do mundo, né? Das pessoas, das coisas de uma forma geral. Então, a percepção é um construto, né? Uma construção mental. Então, a gente vai construir. Por que a gente vê coisas diferentes, né? Se a gente pega uma pessoa aqui no Brasil, uma pessoa que tem uma vida muito diferente, né? Uma que vive numa sociedade bem diferente, por exemplo, numa tribo da África, ou se não né, em outro país que tem outra sociedade, outra educação, tudo. Então, em algumas coisas a gente tem formas de ver muito diferentes. Por quê? Porque essa base de dados, né, que nós temos não é a mesma. Então, a gente olha para um fenômeno e a gente vê coisas diferentes no mesmo fenômeno. Então, isso é interessante a gente pensar, né? Que a gente não vê a realidade em si, mas a gente faz que tudo, né? Toda a realidade é uma construção mental, toda a percepção da realidade, né? É uma construção mental, porque isso tem um poder, né? Dentro terapêutico muito grande. Porque o que nos fragiliza? O que nos dá medo? Por que a gente se sente mal muitas vezes, né? A gente se sente mal porque a gente começa a perceber as coisas como dando valores. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. E a partir disso a gente faz uma cobrança, uma autocobrança, uma cobrança do outro e a gente fica mal, né, com as coisas que a gente significa. E quando a gente desapega disso, a gente
tem essa consciência, né, que isso é uma construção mental, que isso não é a realidade, que existe outras formas de significar aquele evento, eu me liberto. Ou seja, eu não me sinto, né, mais tão mal com isso. Então, acaba se minimizando, né? Isso acaba minimizando o meu sofrimento. Por exemplo, às vezes a gente passa perto de uma pessoa, aquela pessoa não fala com a gente. É uma pessoa muito querida, que faz tempo que eu não vejo e tal. E a gente fica com vários pensamentos. Nossa, aquela pessoa não falou comigo. O que será que aconteceu? Eu fiz alguma coisa e eu fico chateada. E por que, que ela não falou comigo? Ela não gosta de mim ou eu fiz alguma coisa. Então, 1000 pensamentos passam pela nossa cabeça. E aquela pessoa podia estar só com algum problema, ou ela podia estar apressada, ou ela podia estar realmente muito focada em alguma coisa e nem percebeu. Então pode não ter nada a ver com a gente. E a gente traz todo um sofrimento, toda uma carga, né, de significação para a gente. E eu dei esse exemplo simples, né, da pessoa, mas isso é tudo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, né, é uma construção. Então, eu estava lendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é bem interessante, bem facinho, bem bom, assim, gostoso de ler, que é um diálogo entre um neurocientista e um budista. Então, eles falam, né, sobre a percepção, como que um budista vê uma percepção e como um neurocientista, né, vê a mesma percepção. Então, o budismo, né, que é uma coisa estudada há mais de 2000 anos, né, então ele explica a percepção da seguinte forma. Ele fala assim que primeiro a gente capta pelos nossos sentidos. A gente tem 5 sentidos, né? Então a gente capta por esses sentidos um objeto, um fenômeno, né? E a gente faz, né? Numa segunda etapa, a gente faz uma imagem mental nua, antes do conceito. E uma terceira etapa, a gente faz a gente ocorre, né, um processo conceitual, ou seja, em cima daquela imagem nua que a gente vê, a gente sobrepõe o conhecimento que nós já temos previamente. Todo o conhecimento, toda a nossa consciência, né, que a gente já aprendeu, todo aquele conhecimento inato que nós já trouxemos e os conhecimentos adquiridos na nossa vida, então vão se sobrepor àquela imagem nua e crua e aí forma um fenômeno, ou seja, forma a imagem percebida. O título do livro é Cérebro e Meditação. É que vê ao contrário aí, né? É Cérebro e Meditação. Eu posso colocar a foto depois lá nos meus stories, no Facebook para você, do Instagram. Eu coloco lá no Instagram a foto nos stories, porque daí você imprime, né? Você vê direitinho. Eu comprei esse livro na Amazon e ele tava assim, bem baratinho há um tempo atrás. Acho que eu paguei R$ 20. Dá pra você ver, Vera, se ainda tá lá, né? Nesse valor. É um livro bem gostoso de ler, né? E ele vai dizendo, tanto do ponto de vista do budismo, né? Como do ponto de vista neurocientífico, a importância, né? O efeito que a meditação tem em nós. Então é bem importante. Eu gosto muito de neurociência, né? Acho que vocês já perceberam. Eu leio muito, né? Eu gosto de estudar e eu compro, né? Eu tenho alguns livros. Eu procurei um que eu queria aqui mostrar para vocês, mas eu não sei se ele tá na sala ou não sei se ele tá escondido em algum lugar, né? Que é um outro livro que é O Cérebro que se Transforma, que também é assim, é um livro que eu gostei muito, mas depois eu também posso passar a referência.
que ele também, aquele é diferente desse, né? Ele dá muitos exemplos, né, de como você pode trabalhar com o teu cérebro para transformar do ponto de vista fisiológico mesmo, né? Que não só da percepção, ele faz essa ligação, né, entre mente e cérebro e como a gente pode trabalhar a nossa mente para transformar o nosso cérebro. Eu acho isso assim fantástico, né? Porque a gente pode partir de uma intenção, de um trabalho cognitivo e isso vai mudar o nosso cérebro mesmo, né? É o software influenciando no hardware, né? Que é a mente influenciando no cérebro. E isso é fantástico porque ele mostra vários exemplos de como pessoas que tiveram problemas neurológicos, problemas fisiológicos, né, no cérebro, como acidente, né, vascular, né, no cérebro, ou então um acidente mesmo físico, né, e que danificou uma parte do cérebro, como a partir de exercícios, tanto exercícios mentais como exercícios físicos, né, ele pôde trabalhar e dar aquela função para uma outra parte do cérebro e a pessoa recuperar, né, todas as funções que ele tinha anteriormente daquele acidente. Tem um exemplo que ele faz com o próprio pai dele, né? Ele fala da experiência do pai dele. Eu acho que isso incentivou muito. Ele escreveu o livro, né? Que ele fala que o pai dele tinha tido um AVC e tinha perdido praticamente, tinha ficado assim, sem movimento nenhum, não andava, não fazia mais nada. E pouco a pouco eles foram fazendo exercício, recomeçaram a coisa do aprendizado, né? Que a gente aprende desde quando a gente está no útero da mãe, e a gente vem pensando, vem aprendendo e construindo, né? Vários caminhos neurológicos, uma rede neuronal muito rica, né? Com todos esses aprendizados. Mas que daí ele começa com o pai dele fazendo os movimentos bem primitivos de engatinhar, de ficar de pé segurando, né, de andar. Quer dizer, o pai dele reaprende todas as funções que ele tinha aprendido na infância e ele reaprende uma outra parte do cérebro, porque aquela que estava danificada não tem mais conserto, né? Uma vez o cérebro, né, tem um acidente vascular, aquela parte, né, que morre, que fica, assim, fisiologicamente, ele não tem mais como reverter isso. Mas como que o nosso cérebro é muito rico e é muito poderoso. E uma parte do cérebro pode tomar outras funções. Então, uma parte do cérebro pode dividir algumas funções, né? Que o outro, que outra parte que deveria fazer a função não faz, né? E isso, assim, eu acho assim muito rico. E o pai dele, né, conseguiu reverter, começou a andar, começou a fazer tudo que ele fazia. E o pai dele era escritor, para vocês terem uma ideia do nível, né, de recuperação. O pai dele digitava, escrevia normalmente, voltou à sua vida normal, depois de passar por esse caminho de reaprendizado. E quando ele morreu, eles fizeram a autópsia, né? Como ele é neurocientista, eles fizeram a autópsia do cérebro e eles mesmos não acreditavam como que, estando com uma parte do cérebro tão grande, com uma lesão tão grande, ele conseguia fazer tudo o que ele fazia. Então, na verdade, né, o quanto que ele pôde, outras partes do cérebro pegou a função, né, daquela que tinha lesionado. E isso é um aprendizado. E eu acho isso muito interessante, muito legal, porque quantas pessoas, né, hoje em dia, têm lesões e acabam ficando assim né, o resto da vida sem muita mobilidade, sem fazer as coisas. Então ele nos indica um caminho, né?
um caminho de recuperação, traz uma esperança que a pessoa pode, né, se reconstruir, que isso é possível. Realmente o cérebro é fantástico. E com relação, né, a essa lição de hoje, ele também dá um exemplo lá no livro, que são pessoas cegas. Porque, assim, o que o nosso olho é, né? O olho, assim como o nosso tato, nossos ouvidos, o paladar, é um sensor. Então, o nosso olho, ele capta as imagens, né, por fótons de luz, mas não é o olho que vê. Quem vê é o cérebro. O olho, ele só capta, né, sensações, e o cérebro decodifica isso. Então, quem vê, na verdade, né, é o cérebro. Tanto é que a gente estava falando, né, agora há pouco, que os sentidos captam, né, o objeto, quer dizer, o olho olha, capta, forma uma imagem e manda essa imagem para o cérebro vai buscar na base de dados dele, né? Tudo que ele tem, e em função disso, ele faz um percepto da realidade. Quer dizer, o que a gente vê como realidade, o que a gente pensa como imagem, na verdade não é a coisa em si, né? Mas é o que nós podemos perceber com todo esse aparato, né, cerebral, com todo esse conhecimento, né, com todo esse acabouço de informação, né, que existe no nosso cérebro. Por isso que estudar é bom, né? Porque quando a gente estuda, quando a gente conhece, quanto mais coisas a gente conhece, mais ampla, né, pode ficar a nossa visão. Então, quanto mais a gente amplia, né, a nossa consciência, mais recursos, né, o nosso cérebro vai ter para enxergar alguma coisa. Então, ele não vai ficar bitolado em ver só de um jeito, porque como eu dou várias conhecimentos, então ele pode ver de várias formas. Lembra das primeiras lições que a gente viu, né? Os vários ângulos de ver a mesma coisa. Então, em vista de tudo isso, né? A Manu tá dizendo que gosta, mas sou muito preguiçosa. Gosta de quê, Manu? Que você tá dizendo porque você é preguiçosa. Pra ler, ler é um hábito, como tudo na vida. A gente pode, né? Se você estiver falando sobre isso, a gente constrói hábitos. Lembra que acho que eu falei umas duas lives atrás, que a gente aprende, quer dizer, a gente tem o conhecimento, que é um conhecimento mental, a gente traz pra gente e daí a gente pratica, até isso virar um hábito, até isso ficar solidificado e ser um hábito que a gente faz sempre. A Elizabeth está dizendo, como fazer visualizações dos sonhos? Você indica algum recurso de como fazer? Você fala, Elizabeth, você fala dos sonhos que você sonha à noite, ou você fala dos sonhos que você tem como projeto de vida? São duas coisas diferentes. Dentro da psicologia, a gente tem técnicas, né, para trabalhar, por exemplo, os sonhos, que a gente sonha à noite, todo mundo sonha, né? E a gente traz, às vezes, os sonhos, né? Tem várias formas de trabalhar o sonho e várias interpretações, mas dentro da minha visão, né, que é da gestalterapia, dentro da minha visão que eu tenho da psicologia, os sonhos, eles vêm como que eu vou dizer? Eles vêm trabalhar alguma coisa que ficou pendente, né, na nossa vida. As gestaltes abertas, que podem ser tanto do dia a dia
como do passado. Então a gente pode trabalhar com os sonhos que a gente tem à noite, principalmente para ter a consciência, né, do que tá lá dentro, do que tá aqui dentro da gente. Porque, sabe esse conhecimento que eu tava falando? Eu já te respondo, Elizabeth. Esse conhecimento, tanto o conhecimento inato como adquirido, a gente vai adquirindo conhecimento desde quando a gente está dentro da barriga da mãe e quando a gente nasce e tal, né? Só que a gente tem dois tipos de conhecimento: o conhecimento implícito e o conhecimento explícito. O conhecimento implícito é aquele que a gente não tem consciência. A gente tem, faz parte do nosso arcabouço de conhecimento, mas a gente não tem consciência dele. Por quê? Porque ou veio junto, é inato, ou então a gente essas experiências que deram origem a esse conhecimento, a gente era muito pequeno e a gente não tinha aparato cognitivo desenvolvido